Leopoldstadt não era apenas um bairro miserável. Inúmeras famílias judaicas prósperas optaram por morar lá, mas a maioria se amontoava em áreas seriamente superpovoadas e pouco atraentes. Os Freuds faziam parte dessa maioria. Depois de algum tempo, o Jacob Freud começou a desfrutar de uma módica riqueza, provavelmente subsidiada pelos 2 filhos mais velhos e mais afortunados que, estabelecidos em Manchester, tinham se saído muito bem por lá. Mas mesmo depois de poder se permitir empregados em uma pintura e 7 filhos. Mesmo depois de poder se permitir empregadas, uma pintura dos 7 filhos, passeios ao Prater e alojamentos mais espaçosos. Ele e a família tiveram que se contentar com 6 cômodos. Esse apartamento para onde se mudaram em 1875, quando Freud estudava na universidade. Não era propriamente muito grande para o tamanho considerável da família. Alexander, o caçula, as 5 irmãs de Freud e seus pais se apinhavam em 3 quartos. Apenas Freud tinha para si o, abre aspas, escritório, como seu domínio privado, um aposento, abre aspas, comprido e estreito, com uma janela dando para a rua, fecha aspas. Cada vez mais abarrotado de livros, o único luxo do adolescente Freud, era onde ele estudava, dormia e muitas vezes fazia suas refeições sozinho, para não perder tempo de leitura, e era onde recebia os amigos da escola e seus, abre aspas, companheiros de estudo, fecha aspas. Chamava-os sua irmã Ana, e não seus companheiros de jogos. Ele era um irmão atencioso, mas um tanto autoritário, ajudando Alexander e as irmãs em suas lições e discorrendo para eles sobre o mundo. Sua veia didática tornou-se evidente desde os tempos da escola. Ele também agia como um censor. Ele também agia como um censor bastante puritano. Sua irmã Ana lembrava que, quando estava com 15 anos, ele desaprovou suas leituras de Balzac e Dumas como demasiado picantes. A família aceitava a dominação pueril de Freud com serenidade e alimentava seus sentimentos de excepcionalidade. Se as necessidades de Freud se chocavam com as de Ana e os outros, eram as deles que inquestionavelmente prevaleciam. Quando, absorvido em seus livros de escola, ele reclamou do barulho que faziam as lições de piano de Ana. O instrumento desapareceu para nunca mais voltar. A irmã e também a mãe lamentaram muito, mas sem nenhum rancor visível. Os Freud deviam ser uma das raras famílias de classe média da Europa Central que não dispunham de um piano, mas o sacrifício se dissolvia frente à gloriosa carreira que ele imaginava para o estudante ativo e dedicado em seu escritório. Na Viena da juventude de Freud, apesar das restrições sociais sob as quais viviam os judeus austríacos, as grandes aspirações para os jovens judeus de talento não eram de forma alguma utópicas. Desde 1948, o ano das revoluções em todo o continente, da ascensão do imperador Francisco José ao trono, o apático império multinacional de Hamburgo fora arrastado para reformas políticas, resistindo com todas as forças. Ele estava sendo empurrado à força para o século XIX. Iniciando-se em 1860, ano em que os Freud se instalaram em Leopoldstadt, Viena,
Uma série de decretos destinados à reforma à autoridade tradicional teve a inesperada consequência de liberalizar o Estado. Junto à imprensa desamordaçada e os partidos políticos recém-formados em lutas pelo poder, acostumados os austríacos à arriscada retórica do combate público, à medida que as campanhas eleitorais se tornavam cada vez mais virulentas, o novo Reichsrat, formado para exercer apenas funções consultivas, floresceu como verdadeiro legislativo, propondo leis e votando o orçamento. Apesar de todas essas ousadas experiências do governo representativo, os eleitores continuaram a ser apenas uma pequena parte da população. Mesmo as reformas eleitorais de 1873, saudada como um grande avanço, mantiveram a sólida barreira do voto censitário. A eleição dos porta-vozes do povo permanecia sendo um privilégio de apenas 6% dos homens adultos. A autocracia ilimitada, em suma, deu espaço a um constitucionalismo limitado. Os remendos de aparência tão espetacular, ao final, revelaram-se como poucos mais que um simples retoque superficial. Numa época de nacionalismo fanático, o regime de Hamburgo dificilmente conseguiu refrear interesses políticos conflitantes e grupos étnicos hostis. Qualquer solução que os políticos austríacos pudessem arquitetar, na melhor das hipóteses, seria apenas provisória. Abre aspas, em 2 décadas, fecha aspas. Como bem resumiu a historiadora Ilza Barea, não menos que, abre aspas, 8 constituições austríacas foram promulgadas, revogadas, revistas, tentando o federalismo e o centralismo. Centralismo, o voto direto e indireto, o governo autoritário e o governo representativo. O brilho vistoso da monarquia e da alta sociedade mal conseguia ocultar a falência geral das ideias e o impasse entre as forças irreconciliáveis, guerras temerárias e iniciativas diplomáticas catastróficas concorriam na disputa pela atenção pública com a legislação social progressista. Durante alguns anos, porém, aqueles que apostavam no aperfeiçoamento constante da política, da economia e das relações sociais contaram com algumas indicações convincentes a seu favor. No final dos anos 1860, o Ministério Imperial estava dominado por funcionários e políticos de classe média dedicados e civilizados. Não era à toa que fora chamado de Ministério Burguês. Sob os burgeministérios e seus sucessores imediatos, o governo transferiu com o controle da educação e do casamento para as autoridades seculares, abriu o caminho para os casamentos entre pessoas de credos diversos e introduziu um código penal humanitário. A par com essas inclusões pelo liberalismo, o comércio e os bancos, a indústria, os transportes e as comunicações da Áustria realizaram avanços impressionantes. A Revolução Industrial chegou tarde à Áustria-Hungria, mas chegou. No entanto, tudo se precipitou na incerteza com a queda do mercado das ações em 9 de maio de 1873, a Sexta-feira Negra, que lançou uma sombra sobre essas diversas realizações. Bancarrotas e falências bancárias em massas arruinaram especuladores imprudentes,
correntistas sem sorte, homens de negócios, artesãos e agricultores desafortunados. Os austríacos, escreveu em junho com um perspicaz visitante alemão, perderam todo o seu dinheiro e, melhor, descobriram que nunca tiveram nenhum dinheiro. Confrontados com a súbita perda de suas economias ou investimento à procura de um bode expiatório, os austríacos entregaram-se a uma orgia de explorações antissemitas. Jornalistas acusavam as maquinações dos banqueiros judeus como os responsáveis pelo colapso. Caricaturas populares desenhavam corretores de nariz adunco e cabelos crespos, gesticulando furiosamente na frente da Bolsa de Ações de Viena. Não é por acaso que Freud haveria de datar sua autoconsciência judaica própria a partir de seus anos na universidade, onde iniciou os estudos em outono de 1873. Mas o tom exacerbado da propaganda antissemita não era o único ingrediente ameaçador na retórica política extremista da época. Ela já tinha sido infamada por um feroz sectarismo militante, pela consciência operária emergente e pelo irreconhecível descontentamento de minorias nacionais, polonesas, tchecos e outros. As frases conquista dos anos 1860 corriam enormes perigos. Entretanto, para os judeus austríacos, a época continuou a ser promissora. Desde 1848, a situação jurídica dos judeus em terras habsbúrgicas viera melhorando de modo firme e constante. O ano da Revolução trouxe a legalização dos ofícios religiosos judaicos, o fim de impostos essenciais, elevados e humilhantes e o direito em pé de igualdade com os cristãos, de ter propriedade imobiliária, ingressar em qualquer profissão e assumir qualquer cargo público. A década de 1850 presenciou a derrubada de monumentos à intolerância tão mortificantes como a lei que proibia que os lares judeus empregassem criados cristãos e que os lares cristãos empregassem parteiras judias. Em 1867, praticamente todas as revoluções remanescentes de discriminação legal haviam sido liquidadas. Pelo menos para os judeus, os resultados dessas reformas jurídicas eram alentadores. E mais, em 1860, uma facção liberal havia tomado Viena, inaugurando um reinado em que os afluentes burgueses entre os judeus poderiam contar com a aceitação social e mesmo cargos políticos. De fato, depois do Acordo de 1866, depois do Acordo de 1867, o Ausgleich, que transformou os domínios habsbúrgicos dispersos na monarquia dual da Áustria húngara, dispersos na monarquia dual Áustria-Hungria, diversos membros do ministério burguês eram judeus. Foi a época em que Freud e seus pais encontraram o poeta-profeta no restaurante de Prater. Época em que escreveu ele posteriormente, em A Interpretação dos Sonhos. Todo menino judeu diligente trazia uma pasta ministerial em sua escola. Há algo de ligeiramente patético nessa parafrase que Freud fez. No final dos anos 1890, sobre a memorável máxima revolucionária de Napoleão, que dizia que cada soldado traz um brasão de marechal em sua mochila, o elegante demagogo Karl Lueger
de extraordinária popularidade que usou o antissemita, o elegante demagogo Karl Lueger, que de extraordinária popularidade que usou o antissemitismo como um dos pilares de sua plataforma política oportunista. Em 1897, tornara-se o poderoso prefeito de Viena. O ódio aos judeus já tornara-se havia algum tempo um ingrediente na política vienense. Em 1885, Freud contou à sua noiva que, em 1º de junho, dia de eleições, havia ocorrido tumultos e manifestações antissemitas. Mas Lueger se tornou o catalisador da nova política dos anos 1890. Embora ele tivesse amigos judeus e na intimidade fosse muito mais afável com os judeus do que na fachada teatral que apresentava a seu público fiel, muitos dos adeptos eram mais fanáticos do que seu líder, mantendo uma coerência total em seu antissemitismo. O advento de Lueger, portanto, selou uma derrocata do liberalismo austríaco de modo definitivo. Mas o liberalismo, por mais de 35 anos, enquanto Freud crescia, estudava, casava, formava família e se debatia rumo às formulações da psicanálise, havia sido uma tendência proeminente, ainda que cada vez mais esfarrapada, na política vienense. Era o tipo de atmosfera que Freud tinha se sentido à vontade. Voltando na velhice a essas impetuosas décadas, ele se referiu a si próprio como um liberal de velha escola. Durante os anos 1860 e adiante, o liberalismo foi realmente uma posição de princípio ao mesmo tempo de prudência para os judeus de Viena. As alternativas de sionismo e do socialismo ainda não haviam surgido pelo horizonte. Como muitos outros entre seus irmãos emancipados, Freud se tornou um liberal porque a visão do mundo liberal condizia com ele, e como diz o ditado, era boa para os judeus. Freud era pessimista em relação à natureza humana, logo cético quanto qualquer tipo de panaceia política, mas não era conservador. Como um burguês com amor próprio, era intolerante em relação aos aristocratas arrogantes, e ainda mais aos padres repressores. Considerava a Igreja de Roma e seus apaniguados austríacos como os principais obstáculos no caminho para a plena integração dos judeus à sociedade austríaca. Sabendo que, quando estudante, ele elaborava fantasias complexas e convenientes onde desforrava uma vingança imaginária contra todos os antissemitas conhecidos. O exuberante crescimento do antissemitismo racial populista proporcionou-lhe novos alvos de ódio, mas ele nunca esqueceu o velho inimigo, o catolicismo romano. Para Freud, os outros judeus assimilaram os liberais austríacos, representavam um contraste extremamente alentador contra demagogos e padres. A razão disso é visível. Tinha sido os liberais, afinal, que em 1867 concederam direitos civis plenos aos judeus da Áustria. É notável que New Free Press, o único jornal de Viena com fama internacional, achasse necessário lembrar aos seus leitores, em 1883, por ocasião de uma manifestação antissemita, que o primeiro dogma do liberalismo é que os cidadãos de todos os credos gozam de direitos iguais. Não surpreendente que New Free Press fosse alimento diário de Freud.
O jornal esboçava as ideias liberais que ele nutria. Na época em que o jovem Freud despertou para essas realidades políticas, tais ideias eram recorrentes entre os judeus austríacos. No meio da campanha eleitoral de 1877, Adolf Jelinek, o principal rabino de Viena, declarou que, em concordância com seus interesses mais vitais, os judeus da Áustria devem aderir à Constituição e às forças do liberalismo. O jornalista e rabino Joseph Samuel Bloch relacionou um autêntico catálogo das virtudes do liberalismo. Mais que uma doutrina, mais que um princípio convincente, era um asilo espiritual dos judeus. Seu porto de salvação, garantia de liberdade, deusa protetora, rainha de seu coração. E os judeus da Áustria depuseram o voto onde estava o coração. Sua adesão aos candidatos liberais foi esmagadora. Freud votava neles, sempre que podia. O clericalismo, o ultramontanismo, um federalismo que favorece os elementos não germânicos do Império Austro-Húngaro. Tais eram os inimigos dos judeus. As paixões políticas de Freud não iam muito longe, mas a própria escassez de comentários críticos em suas cartas das épocas liberais sugere uma satisfação geral de sua parte. Sua concordância de fundo com Jelinek, com Bloch, com Neil Frey Prest, a partir do final de 1890, quando Lugier e os colegas passaram a governar a cidade, ele teria mais coisas a dizer. O advento do liberalismo na política, na cultura, foi mais do que a ascensão de um grupo de políticos com ideias semelhantes ao poder. Seus emblemas estavam por toda parte, acompanhados outras capitais do século XIX. Berlim, Paris, Londres. Viena estava crescendo e se transformando em uma velocidade estonteante. Em 1860 tinha cerca de 500 mil de habitantes. 20 anos depois, quando Freud concluía seus estudos em medicina, havia mais de 700 mil vienenses, muitos como os Freuds naturais de outros lugares, como no caso de Paris, reconstruída pelo barão de Haussmann, enérgico, imaginativo e implacável prefeito da cidade, a ponto de torná-la quase irreconhecível. Viena, nesses 20 anos, mudou de rosto para sempre. Em 1857, Francisco José havia autorizado a demolição de antigas fortificações em torno da cidade interna. 7 anos depois, a maioria delas desapareceram, e Richtstraßen, uma vasta avenida em forma de ferradura, vinha tomando forma. Em 1865, quando o menino Freud, com 9 anos, entrou em Leopoldstadt, Kommandant em Oberjinsamt, o imperador e a imperatriz inauguraram solenemente aquela grande avenida de ambos os lados. Ergueram-se edifícios públicos em rápida sucessão, pontilhados por sólidos prédios residenciais. Celebraram a cultura e o constitucionalismo liberais. O novo teatro lírico ficou pronto em 1869. 2 grandes e pomposos museus foram concluídos 12 anos depois. A Câmara do Parlamento neoclássico e a Prefeitura neogótica, expressivas e dispensiosas manifestações arquitetônicas da ideologia liberal, foram inauguradas para seus importantes afazeres em 1883.
Tudo isso era absolutamente impressionante e absolutamente precário. Muitos anos depois, ao tentar captar a essência da monarquia dual, ensaísta e romancista austríaca Hermann Broch lembrou numa expressão muito citada, o alegre Apocalipse em torno de 1880. O Apocalipse estava bem disfarçado, enfeitado com efusões sentimentais de autodefesa sobre o belo Danúbio azul. E a efervescência da alta cultura e os festivos acordes das valsas, Broch tinha a vantagem de uma visão retrospectiva, mas mesmo naqueles anos havia algum espírito crítico. Não Freud, pois estava ocupado com a medicina e o amor, que consideravam o Danúbio lamacento e champanhe choca e a valsa uma dança desesperada à beira de um vulcão prestes a explodir. Viena, durante essas décadas, continuou a ser o refúgio predileto dos judeus que emigravam do leste. Continuavam a vir em números maiores do que qualquer cidade alemã. Porque mesmo que os sinais vindos da Áustria fossem contraditórios, a situação em outros lugares estava pior. No final do século XIX, os judeus de Viena compunham um grupo diversificado. Velhas famílias estabelecidas, imigrantes do estrangeiro, principalmente da Rússia, recém-chegado das terras habsbúrgicas, da Galícia, Hungria ou como os Freud da Morávia. Era também um grupo flutuante, assim como milhares de judeus fluíam para as cidades como um refúgio contra a perseguição e um ancoradouro de ocasião. Muitos deixavam-na para se instalar na Alemanha ou na ultramar. Viriam momentos nos anos 1880 e 1890 em que Freud também pensaria em emigrar, talvez para os Estados Unidos, e mais provavelmente à Inglaterra, que amava desde a juventude. O impacto da invasão judaica, como gostavam de dizer os antissemitas de todos os matizes, colocou os judeus assimilados de Viena perante um dilema que seus pares em outras cidades, como Berlim e Londres, também enfrentavam nesses anos, ainda que de maneira menos aguda. Uma certa simpatia pelos refugiados atingidos pela miséria, muitas vezes traumatizados vindo da Europa Ocidental, Oriental, mergulhada em trevas. Frequentemente era sobrepujada por uma rejeição defensiva contra os seus hábitos e aparências. Freud não estava livre de tais sentimentos. Aos 16 anos, voltando de uma visita à sua Freiberg natal, ele encontrou num trem um velho judeu altamente respeitável e uma velha judia correspondente com uma filhinha melancólica e languida e um filho imprudente e promissor. Ele escreveu sua repulsa ao amigo Emil Fuchs, também judeu. Considerou a companhia deles mais insuportável do que qualquer outra. E julgou reconhecer no velho um tipo muito conhecido de Freiberg. Assim era o filho, como quem ele estava conversando sobre religião. Ele era do tipo de lenho onde o destino entalha o vigarista quando o tempo Ele era do tipo de lenho onde o destino entalha o vigarista quando os tempos estão maduros. Astucioso, mentiroso
estimulado pelos seus queridos parentes na crença de que tem talento, mas sem princípios nem concepção de vida. Um perseguidor profissional de judeus dificilmente teriam se expressado de maneira mais enérgica. Muitos dos imigrantes das miseráveis aldeias do Oeste vestiam-se, falavam e gesticulavam de formas estranhas, desagradáveis aos vieneses. Eram exóticos demais para serem familiares e insuficientemente exóticos para terem algum encanto. Vinham como mascates e pequenos lojistas, mas muitos filhos seus entravam em profissões vulneráveis à crítica fanática e à calúnia fácil. Finanças, comércios atacadistas ou jornalismo. Nos anos 1880, pelo menos, metade de todos os jornalistas, médicos e advogados vienenses eram judeus. Freud, no liceu, ao pensar numa carreira jurídica ou médica, estava se comportando de maneira absolutamente normal. Era o que fazia muitos jovens judeus em Viena. Demonstrando sua proverbial sede de conhecimento, ele entrava em massa nas instituições de ensino de Viena e, como estavam concentrados em poucos bairros, os rapazes se aglomeravam em algumas escolas. E a partir de certa altura, as classes pareciam clãs familiares ampliados. Nos 8 anos em que Freud frequentou o liceu, entre 1865 e 1873, o número de estudantes judeus ali aumentou de 68 para 300, passando de 44% para 73% do número total da escola. Sentindo-se cercado por essa presença judaica crescente, os cristãos austríacos se preocupavam com o fato de revistar, sentindo-se cercados por essa presença judaica crescente, os cristãos austríacos se preocupavam com o fato que revistas de humor, clubes sociais e reuniões políticas faziam brincadeiras angustiadas, pleiteavam a assimilação dos invasores estranhos, ou lançavam algum deles pelos estridentes à sua expulsão. Em 1857, quando Freud tinha 1 ano de idade, o censo apresentou pouco mais de 6.000 judeus em Viena, exatamente 2% da população. 10 anos depois, com uma legislação favorável e crescente oportunidades econômicas, grandes vagas de judeus tinham se mudado para a cidade, agora somando 40.000, isto é, 6% da população. Em 1872, Jacob Burckhardt, o grande historiador suíço da Renascença, que detestava a pressa e o nervosismo da civilização moderna e considerava os judeus sua encarnação suprema, denunciou severamente numa de suas visitas que os judeus estavam mandando em Viena. Num tom de manifesta aprovação, ele notou a crescente aversão aos judeus onipotentes e sua imprensa totalmente corrupta. Mas a invasão ainda não se encerrara. Em 1880, quando havia aumentado para mais de 72.000, entre 10 habitantes de Viena era judeu. Quando voltou à cidade em 1884, Burckhardt encontrou totalmente judaizado. Verjud é um termo abominável que iria a desfrutar de uma sinistra carreira durante a vida de Freud. Certamente exprimia uma impressão generalizada. Assim, o século XIX, embora fosse a época da emancipação judaica em toda a Europa, revelou-se um interpúdio difícil entre o velho e o novo antissemitismo. A própria emancipação gerou a reação. O judeu, o arrogante, o favorito autoeleito de Deus, assim de Cristo,
tornava-se o judeu. O especulador inescrupuloso, cosmopolita, corrosivo. De maneira bastante natural, os filhos repetiam seus pais e o discurso anti-judaico passou da demagogia pública e dos preconceitos familiares para o caçoadas diárias dos colegas da escola. Nas classes mais adiantadas do liceu, Freud também começou a reconhecer as consequências de ser descendente de uma raça estranha. Quando a agitação antissemita entre os seus camaradas de escola me alertou a tomar uma posição, ele se identificou ainda mais intimamente com o herói de sua juventude, o semita Aníbal. Ao mesmo tempo, as oportunidades que se abriram aos judeus austríacos emancipados ampliavam-se para além do lucro financeiro e do avanço profissional. Os judeus participavam em posição de destaque na vida cultural de Viena, como seus fautores e intermediários eram editores, diretores de jornais, donos de galeria, empresários teatrais e musicais, poetas, romancistas, maestros, virtuosos, pintores, cientistas, filósofos e historiadores. Nomes como Arthur Schindler, Karl Kraus, Gustav Mahler dão apenas uma leve ideia da diversidade dessa legião impressionante de talentos. Na burocracia e no exército da monarquia dual, os judeus fizeram carreira principalmente depois de se converterem ao catolicismo, mas alguns atingiram altos escalões sem o batismo. Várias famílias judaicas receberam o título de nobreza por riqueza ou serviço prestado ao Estado, sem negar e muito menos renunciar às suas origens. Arthur Schindler, 6 anos mais novo que Freud, médico, psicólogo, romancista e dramaturgo, rememorou essa situação ambígua em sua autobiografia. Naqueles dias, o período de florescimento tardio do liberalismo, o antissemitismo existia, como sempre existira, como uma emoção nos diversos corações a ele propensos, e como uma ideia com grandes possibilidades de desenvolvimento, mas não desempenhava um papel importante em termos políticos ou sociais. A palavra nem sequer tinha sido inventada, e os que não gostavam dos judeus eram chamados trocitadamente de devoradores de judeus. Judenfressen. A Nissler, na sua classe, só havia um colega que podia se encaixar nesse gênero, e este era impopular por ser metido a filho, esnobe e burro. O antissemitismo daqueles anos, julgava Schindler, não era respeitável nem perigoso, mas deixava-o angustiado e amargurado. A aversão aos judeus era um incômodo que estava se tornando mais desagradável, mais ameaçador ao longo dos anos. Uma outra testemunha vienense culta ao Dr. Valentin Pollack, nascido em 1871, lembrava, abre aspas, no início da minha juventude ainda era apenas um ódio mudo, fecha aspas. Era algo não aceito pela boa sociedade, mas sentíamos terrivelmente, tendo de se esquivar as ciladas brutais de adolescentes arroceiros. Os judeus da Áustria tinham esperado algo melhor, mas até o pleno desdobramento do antissemitismo racial no final dos anos 1890, o otimismo derrotava os presságios sombrios. Era uma época em que os estudantes judeus, Freud e os outros, afagavam em suas fantasias um uniforme de general, um atril de professor, uma pasta de ministro ou um bisturi de cirurgião. A atração à pesquisa.
Ambicioso, aparentemente seguro de si, brilhante na escola e voraz em suas leituras, o adolescente Freud tinha todas as razões para crer que à sua frente havia uma carreira ilustre. A mais ilustre que sóbria realidade lhe permitisse seguir, no liceu. Resumia suscitadamente, abre aspas, fui o primeiro da classe durante 7 anos, mantive uma posição privilegiada, quase nunca passei por exames, fecha aspas. Os boletins escolares que ele conservou rendem repetidos tributos à sua conduta exemplar e notável desempenho em classe. Os pais, naturalmente, prediziam grandes coisas para ele, e outro, como o professor de religião e amigo paternal Samuel Hammerschlag, reafirmavam de bom grado suas extremosas e extravagantes expectativas. Mas antes de começar a confirmar as esperanças de seus pais e suas também, Freud enfrentou um rito de passagem da adolescência. O primeiro amor em 1872, com 17 anos, ele voltou a Freiberg para uma visita. Um de seus companheiros de viagem era Stuart Silberstein, seu mais íntimo amigo naqueles anos. Os dois haviam formado uma academia espanhola, secreta e exclusiva, sem nenhum outro membro. Tratavam-se de brincadeiras pelo nome de dois cachorros de uma das novelas de Cervantes e trocavam cartas confidenciais em espanhol, além de manter sua correspondência mais expansiva em alemão. Num comunicado emocional, Freud confessava um sentimento melancólico e agradável pela ausência do seu amigo e seu anseio por uma conversa sincera. Outra de suas mensagens confidenciais ao seu queridíssimo Berzanga traz a advertência que nenhuma outra mão toque esta carta. No mano outra toque esta carta. Era a carta onde Freud expressava seus sentimentos amorosos mais íntimos ao amigo. O objeto ostensivo da devoção de Freud era Gisela Fluss, um ano mais nova do que ele, irmã de um outro colega da escola, também em Freiberg. Ele estava muito cativado por essa moça meio ingênua, meio cultivada, mas guardara os sentimentos para si, culpando seu hamletismo absurdo e sua timidez por não conseguir se dar o prazer de uma conversa com ela. Ele continuava a se referir a Gisela Fluss como fizera por alguns meses, com um trocadilho erudito sobre o nome dela. Ictiosaura Fluss, em alemão, significa rio, e o ictiosauro era um animal dos rios, convenientemente extinto. Mas seu primeiro enlevo, como dizia ele, nunca foi muito além de tímidas alusões e uns poucos encontros comoventes. Na verdade, a confissão de Freud ao amigo Silberstein sugere com clareza que toda a experiência foi essencialmente uma paixão de piano tardia. Ele se estendia longamente a inúmeras, com o deleite e os encantos da mãe de Gisele, uma rica matrona de Freiberg. Sua inteligência, cultura, versatilidade, inalterável jovialidade, seu jeito de ser muito importante para ele. Sua inteligência, cultura, versatilidade, inalterável jovialidade. Sua inteligência, cultura, versatilidade, inalterável jovialidade, seu jeito suave com os filhos e sua cordial demonstração de hospitalidade, o que não deixava de ser muito importante para ele. Frau Fluss, assim muito mais do que Gisela, era o verdadeiro alvo da sua efêmera, taciturna paixão de adolescência. Parece,
conheceu ele, intuitivamente prevendo o tipo de percepção que viria a dedicar sua vida. Que eu transferia o respeito pela mãe à amizade pela filha. Mas Freud logo passou a ter coisas mais sérias em mente. Estava para entrar na universidade e a escolha da carreira, assim como sua esperança de fama, não estava isenta de conflitos internos e dolorosos reversos, lembrando com muita clareza na interpretação dos sonhos. Ele registrou um incidente humilhante que remontava aos seus 7 ou 8 anos de idade. Uma noite ele havia urinado no quarto dos pais na presença deles. Freud, psicanalista, mais tarde explicaria por que os meninos podem querer fazer isso. Exasperado, Jacob Freud havia dito ao filho que ele nunca chegaria a nada. A lembrança desse episódio perseguiu o jovem Freud durante anos. Foi um golpe terrível em minha ambição. E ele continuou revivendo em sonhos. Talvez o incidente não tenha ocorrido realmente dessa forma, mas como as lembranças distorcidas são menos e possivelmente são até mais reveladoras do que as lembranças exatas, essas parecem encerrar seus desejos e dúvidas. Sempre que as rememorava, confessou Freud, rapidamente enumerava seus êxitos, como que para mostrar vitoriosamente ao pai que final ele chegara a alguma coisa. Se de fato urinou no quarto dos pais, deve ter sido uma ocasião rara no lar dos Freud. O menino senhor de si, rendendo-se ao impulso momentâneo, mais que irremitível, o pai, afetuoso, explodido numa irritação passageira. Em geral, o menino de ouro dos Freud não faria nada errado, e não fez. Os impulsos que moviam a busca de grandeza de Freud, dos quais não se podia excluir a necessidade de vingança e autojustificação, não eram nada transparentes. Por isso, os motivos que ditaram sua opção pela medicina e o curso que ele sugeria a partir dessa ocasião são de difícil destrinchamento. A aversão de Freud, embora precisa, exige interpretação e refinamento. Ele registra seus conflitos, mas altivamente implicações às soluções. Sob a influência poderosa da sua amizade com um colega do liceu, um pouco mais velho, que mais tarde ficou muito conhecido como político, eu também quis mudar de direito e me tornar socialmente ativo. O amigo da escola era Hagen Braun, que acabou como um dos diretores do jornal e líderes políticos social-democrata mais importante da Áustria. No entanto, as doutrinas de Darwin, então recorrente, atraíram-me fortemente porque pretendiam um extraordinário avanço em nossa compreensão do mundo. E sei que a leitura do belo ensaio sobre a natureza de Gautier, numa conferência pública pelo professor Karl Blum, pouco antes de meus exames escolares finais, levou-me a estudar medicina. O episódio traz uma certa marca de mistificação, ou pelo menos de excessiva redução. Karl Bernhard Blum, um importante especialista em anatomia comparada e professor de zoontonia da Universidade de Viena, era um conferencista popular que absorvia a atenção dos ouvintes. O fragmento que alterou a disposição de Freud é o hino nacional, um anticionante que celebra a natureza erotizada como uma mãe envolvente, quase sufocante em constante renovação. Ele pode ter dado o impulso final a uma decisão que vinha amadurecendo há algum tempo na mente de Freud.
Ele o disse mais de uma vez, mas não foi absolutamente uma revolução súbita. Muitos se passaram antes de que o fragmento, em estilo gotiano, pudesse receber o significado que Freud lhe atribuía. Afinal, não era sequer Gautier.